Olá, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos começando aqui mais um programa na nossa grade, trazendo informação, comentando, notícia, opinião, tudo que pode ajudar a contribuir um pouco mais neste ambiente do nosso país. Hoje nós vamos tratar sobre uma questão importante que está em tramitação no Congresso, que é um PL que trata isso sobre a exploração de mineração em terras indígenas. Houve uma grande mobilização em Brasília, reunindo artistas, lideranças do movimento social, do movimento indígena, tratando sobre esse assunto, justamente porque o PL entrou em regime, naquele mesmo dia das manifestações realizadas em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados colocou em votação a proposta, o requerimento de urgência deste PL, o PL 191, apresentado pelo governo Jair Bolsonaro. Né? Nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto, tentar elucidar essas questões todas com uma voz que tem dado aí destaque sobre diversos aspectos que envolvem as questões indígenas e que tem se debruçado do ponto de vista acadêmico, profissional também, sobre essa questão, que é o doutor André Augusto Bezerra. Ele é juiz de direito, doutor pelo programa em Humanidades e Direitos da USP e membro e ex-presidente aí do Conselho Executivo da Associação de Juízes para a Democracia, a AJD. André Bezerra, muito obrigada aqui pela sua participação conosco, tudo bem? Eu que agradeço, olá, obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar aqui. Obrigada, André. Queria começar a nossa conversa primeiro entendendo um pouco o que é esse PL. Não é um PL novo, vamos dizer assim, não é uma proposta, um projeto de exploração de mineração em terras indígenas, não é uma coisa nova no nosso país. Faz pelo menos uns 10 anos que essa questão tem projetos apresentados para tratar sobre o assunto. Como é que o senhor vê essa proposta particular aqui do governo Bolsonaro? De fato, há alguns anos que tem se intensificado essa busca pela mineração em terras indígenas. Né? Mas vamos lembrar, né, em termos históricos, isso faz parte do dia a dia do Brasil desde o ano de 1500. O uso de terras pertencentes a comunidades indígenas para a exploração econômica em favor das elites, dos grupos político e economicamente dominantes. Então, nesse aspecto, ele não é uma novidade, mas é uma novidade pela intensidade do ataque às terras indígenas no pós-Constituição de 88, ou seja, após a Constituição de 88, Constituição que reconheceu uma série de direitos aos povos indígenas, reconheceu principalmente a igualdade das formas de existência indígenas perante as formas de vida, a civilização não indígena. Né? Até então, os povos indígenas eles teriam que se integrar ao mundo do homem branco, né? Após a Constituição de 88, não. O legislador constituinte estipulou que eles poderiam viver da forma que eles quisessem, né? Numa forma de vida que eles quisessem, porque essa forma de vida não seria considerada inferior à forma de vida oficialmente adotada pelo Estado brasileiro. Então, é nesse contexto do pós-88 que há, de fato, uma intensificação no ataque às terras das populações indígenas. E o PL, né, o Projeto de Lei 191, representa um dos momentos mais dramáticos desse ataque. É uma ameaça muito séria às formas de existência indígenas garantida pela Constituição, ou seja, a gente está falando de direito que está na Constituição, que lei nenhuma que é inferior à Constituição pode mudar. Né? E é isso que o PL está fazendo, está ameaçando esses direitos constitucionais e, portanto, está ameaçando essas formas de existência diversas daquela imposta pelo homem branco ao longo dos séculos. Está caindo uma chuva aqui, vocês escutaram barulho, é por conta da chuva que está desabando aqui os céus aqui em São Paulo. Eu vou trazer aqui um tweet postado pelo Jair Bolsonaro, logo após aí a sua posse, né? Pouco depois da sua posse, tratando sobre essa questão. Foi um post de 2 de janeiro de 2019.
Diz o Bolsonaro aqui, mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nesses lugares, isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Esse é o tom do discurso do Bolsonaro quando trata sobre esse assunto. Por diversas vezes, a gente já viu imagens do Bolsonaro com lideranças, supostas lideranças indígenas, e ele diz, debaixo da terra de vocês tem trilhões em minério. No país, a gente assiste nos últimos anos um desastre que vitimou centenas de pessoas, né? A região de Minas, Mariana e tantas outras, onde a exploração de minério aconteceu, o desastre ambiental também aparece em maior proporção, além do desastre ambiental, vitimando pessoas e trazendo repercussões, né, reflexos que vão ficar aqui durante muitos anos e por tudo que a gente acompanha no nosso país, ainda não há ações que possam conter esses desastres, por um lado, e, segundo, recuperar o que foi danoso. Então, diante desse ambiente todo, é que se discute esse PL no país. O senhor citou a questão constitucional. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. O que a Constituição garante? O projeto fala em consulta, que a exploração aconteceria a partir da consulta desses povos indígenas, né? O projeto define aí condições de pesquisa, de recursos, mas a gente sabe que num Congresso majoritariamente ocupado por ruralistas e num governo que tem esse tipo de linha, como apontou aí o próprio Bolsonaro, essas questões de consulta ficam meio preocupantes. E, por outro lado, o que a Constituição garante? Tem ainda, doutor, a questão da demarcação de terras indígenas, que também está em debate no Supremo. Tudo isso acontecendo em meio a essa proposta, né? Antes, eu queria pedir licença para fazer duas anotações jurídicas sobre essa postagem aí do presidente da República. Né? Jurídico, porque eu não sou uma liderança política, então cabe a mim falar juridicamente dessas frases. Veja que ele usa integrar, né? Veja que ele usa a palavra integrar. Essa é uma expressão juridicamente anacrônica, fora do tempo, não existe mais desde 1988. O indígena não precisa ser integrado à sociedade brasileira. O indígena tem a sua própria vida, se ele quiser viver em sua comunidade com seu próprio modo de existência, a Constituição está dizendo que ele tem esse direito. Né? E fazendo uso de uma frase do presidente eleito, na época que ele era, então, candidato, né? Ele dizia que seria um escravo da Constituição. Né? O cara disse que, como presidente da República, seria escravo da Constituição. Uma palavra forte, que eu não gosto de usar, né, por seus problemas históricos, mas foi o que ele usou. E veja que falar em integrar indígena é fugir da Constituição, sair completamente da Constituição. E o segundo equívoco jurídico é ele falar da porcentagem das terras indígenas demarcadas, porque falando de uma porcentagem genérica dessas terras indígenas, ele está tratando essas populações como um todo uno e homogêneo, como se fosse um bloco monolítico, como se todos os indígenas fossem iguais. Né? Na verdade, essa palavra índio foi criada pelo europeu, pelo colonizador. Né? Até então não existia índio. Existiam diversas comunidades que viviam no nosso país, na terra que mais tarde veio se transformar em Brasil. Então, cada comunidade tem sua terra. Há comunidades que precisam para viver de uma terra maior, porque ocupam tradicionalmente essa terra, ocupam secularmente esses pedaços de terra, mas há outras comunidades que têm terras minúsculas, aliás, desumanamente minúsculas, como uma comunidade aqui dentro do município de São Paulo. Então, de pronto, né, você olhando de pronto essa frase, você já verifica dois graves equívocos jurídicos, né, de quem deveria se pautar pela Constituição de 1988. Bem, agora, chegando no PL, né, como eu disse, né, ele se mostra aí como um dos ápices
de todo esse processo de ataque às populações indígenas, né? E é interessante que ele se volta à mineração, né? Ou seja, aquilo que historicamente tanto explorou essas populações indígenas. E explorou e explora, né? Vamos lembrar aí do que sofre os Krenak em Minas Gerais, em razão das atividades extrativistas naquele estado, né? As tragédias que aconteceram em Minas Gerais nos últimos anos, né? E que não são acidentes, mas na verdade são incidentes, porque a frequência delas mostra que não são casos isolados, elas atingem os povos indígenas de forma dramática, né? Enfim, né? Mostrando muito bem o perigo que um projeto de lei como esse representa. Mas se você me permitir, falando rapidamente desse PL, né? Tem equívocos constitucionais muito graves, né? Você chegou a falar do consentimento dos indígenas, né? Como é que vai se dar esse consentimento dos indígenas, etc. O que é esse PL? Né? Ele quer regulamentar um dispositivo da Constituição, que é o artigo 191, né? Um artigo 176, desculpa, né? Que quer falar de pesquisas e lavra de recursos minerais e aproveitamento de recursos hídricos. Primeiro, o artigo 231 da própria Constituição proíbe expressamente o garimpo em terras indígenas. Já tem uma proibição, né? Isso está no artigo 231, parágrafo 7º. Mais que isso, né? O PL ele fala de autorização do Congresso, mas ele condiciona a autorização do Congresso em terras indígenas demarcadas, sendo que a Constituição não reconhece a terra indígena apenas como demarcada. A Constituição define terra indígena como aquela tradicionalmente ocupada pelo indígena. Né? A demarcação só declara o que já existe. Né? Ela dá segurança jurídica, né? Ela deixa claro o que é e o que não é indígena. Mas, né, a Constituição não exige a demarcação para o reconhecimento de uma terra indígena. E o pior de tudo, né? Eu não sei nem se é o pior de tudo, né? Ela prevê até uma autorização pelo decurso do tempo, né, do Congresso Nacional, né, em relação às terras demarcadas. Né? Faz lembrar até os decretos-leis da época da ditadura que eram aprovadas pelo decurso do tempo, né? O silêncio autorizando. Né? E o silêncio numa democracia não autoriza nada. Né? A democracia requer debates, ela requer que as pessoas, que os interessados, efetivamente se pronunciem. E, por fim, com tudo isso, ela está ignorando a situação dos indígenas isolados. Né? O Brasil, salvo engano, é o país do mundo que tem mais indígenas completamente isolados, né? E que, por serem isolados, às vezes desconhecidos, não têm suas áreas demarcadas. Né? Então, veja aí, mais uma vez, o perigo que esse projeto representa para essas populações. Perfeito. Importante os esclarecimentos em relação à Constituição que o doutor André traz aqui para a gente. Essas propostas acontecem em meio a uma série de situações, né, de políticas de desmonte, por um lado, por parte da estrutura governamental, e, por outro, também de discussões sobre essas demarcações. Como eu disse, citei aqui o caso da questão que está no Supremo ainda, aguardando a finalização do julgamento. Essa situação, como é que o senhor analisa essa situação do ponto de vista do que se propõe o governo Bolsonaro desde o seu início, como eu apontei aqui, dia 2 de janeiro de 2019, foi assim que ele tomou posse dia 1º. Uma das questões que ele colocou como basilares do seu governo era essa questão da demarcação de terras indígenas. Por parte do parlamento, há também, como foi aprovado ali o requerimento de urgência, há também apontado o interesse deste parlamento de modificar essas questões. O senhor acredita que isso tudo vai acabar desembocando no Supremo, tanto a questão das demarcações, como também essa questão da exploração de mineração, e isso acaba judicializando uma questão tão evidente que o legislador colocou de forma tão clara na Constituição? Essa situação, só essa tramitação de urgência já leva a uma discussão a respeito da constitucionalidade desse PL. Que urgência, né? Qual é a urgência de uma situação que perdura há muitos anos, né? De uma Constituição de 88 e esse artigo 176 até hoje não foi regulamentado? Então, que urgência é essa, né? Estão usando até mesmo o pretexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia
para fazer a aprovação desse PL, dizendo que a matéria-prima lá para os fertilizantes pode ser extraída das terras indígenas, né? O que é desmentido por um estudo, salvo engano, da Universidade Federal de Minas Gerais, que revela que a matéria-prima para o fertilizante ela se localiza em torno de 10% nas terras indígenas, é o resto. 90% dessa matéria-prima não está nessas terras indígenas. Em suma, né, ela parte de uma premissa, a urgência desse PL parte de uma premissa não verdadeira. E isso aí tem até um instituto jurídico, que é o desvio de finalidade, né? Você usa um determinado instituto para desviar da finalidade dele, daquilo que ele deveria efetivamente proteger, né? A urgência ela está prevista, né? Existem tramitações de projetos de lei por urgência, mas, como o nome próprio está a dizer, requer urgência. E a judicialização a judicialização, infelizmente, vai ser, caso aprovado, a alternativa. Né? Em qualquer democracia, em qualquer Estado democrático de direito, quando o Congresso aprova um projeto de lei que afronta a Constituição, nada mais resta à sociedade do que procurar o judiciário. Né? Se o Brasil hoje tem cerca de 70 milhões de processos em tramitação, isso se deve, dentre outros muitos fatores que não cabe aqui falar, né, de tão complexos que são, mas isso se deve também a inconstitucionalidades constantes vindas do poder público brasileiro. Doutor André, essa busca pela exploração, ainda que injustificada, como o senhor sustentou, até pelos argumentos apresentados relacionando aí a guerra, há um discurso de que é preciso equilibrar, né, a questão ambiental, a questão indígena e a necessidade da exploração econômica de tais minérios. É possível equilibrar tudo isso diante de um país que tem um histórico de garimpo, de grilagem, de violência contra os povos indígenas e quilombolas, ruralistas, enfim, nesse ambiente é possível conseguir esse equilíbrio? Olha, o equilíbrio foi aquele proposto pelo legislador constituinte em 1988. Respeitar os direitos dos povos indígenas. Veja, esses direitos dos povos indígenas, eles não são privilégios. Na verdade, eles são respostas. Respostas às situações de opressão que aconteceram e acontecem por séculos contra esse extrato da população, esse extrato minoritário da população, que se tornou minoritário numericamente, justamente em razão das práticas genocidas que mataram milhões dessas pessoas ao longo dos séculos e que ainda matam muito em pleno século XXI. O equilíbrio é esse, né? E tanto é assim que, você falando de meio ambiente, de proteção ambiental, as terras melhor preservadas do país são as terras indígenas, né? E isso aí se dá até mesmo de uma forma, sob um fundamento, por assim dizer, ontológico, né? Da forma de existência deles, da forma de vida deles, que, apesar de diversas, múltiplas no país, né? Cada comunidade, cada etnia tem o seu próprio modo de vida, mas tem em comum o fato de não ver os recursos ambientais como objetos de exploração. Né? Não se vê os recursos ambientais como uma forma de ganhar dinheiro. Né? E isso é o que tem, por exemplo, ajudado a frear a devastação da Amazônia e mantê-la ainda como um verdadeiro ar-condicionado do mundo, né? Mantendo a temperatura do mundo em padrões ainda não muito tão elevados. O projeto também fala de uma reserva de participação dessa exploração, né? E tenta ali criar uma suposta ou aparentemente uma tentativa de recompensar os povos indígenas por essa exploração e retribuir, né, dos recursos. Como é que o senhor vê essa proposta? Isso pode causar aí, do ponto de vista jurídico também, né? É uma retirada do governo, do papel do governo em proteger, enfim, dar condições a esses povos indígenas a criação desse tipo de fundo? Esse tipo de fundo, na verdade, ele se baseia na mesma ideia da integração, que está presente naquela publicação que você bem lembrou
no início da entrevista, né? Integrar, né? Vamos integrar os povos indígenas, vamos dar aí um dinheirinho para eles, né? Para eles se tornarem brasileiros como todos nós, né? Mais ou menos nesse sentido que vai essa compensação. Portanto, essa compensação, por ser baseado em algo que não mais existe, em algo que se tornou anacrônico, que é a ideia da integração, ela não encontra nenhum amparo jurídico. Essa questão também da demarcação das terras indígenas, que a gente apontou aqui como uma discussão também no Supremo, como é que o senhor avalia essa questão sendo discutida em meio a outras ações relacionadas às terras indígenas? Esse olhar para as terras indígenas é justamente por conta dessa riqueza ou é uma exploração natural desse setor que já fez a exploração em diversas outras áreas e ainda há esse campo não explorado? Como é que o senhor olha isso? O fato das áreas indígenas serem as melhores ambientalmente protegidas no Brasil revela muito o fato da exploração econômica, né, que o homem branco, né, historicamente, o homem branco, o europeu, ou o homem de ascendência europeia, aquele que tem dominado o país desde os primeiros tempos da colonização portuguesa, não conseguiu alcançar ainda, né? Então, isso já revela, né, que há áreas preservadas dessa exploração econômica, né, e que se quer essa exploração econômica, né? Isso faz parte da história do Brasil, né? O avanço do Brasil, né? Esse verdadeiro crescimento para o oeste que o Brasil atravessa, né, enxerga os povos indígenas como um obstáculo ao progresso. Ao progresso de quem? O progresso do homem branco, né? O progresso do capital, né? O progresso daquele modo econômico que coloca o Brasil entre um país periférico, que não passa de um produtor de matéria-prima, né? De um país que tem baixa tecnologia para os demais produtos. Perfeito. Dentro desse ambiente, como a gente tem trazido aqui também no 247, a gente assiste esse desmonte de entidades fiscalizadoras, sejam das questões ambientais, mas também da FUNAI, que é um órgão responsável aí, por parte do governo pelo acompanhamento com os povos indígenas. O projeto traz ali, dentro de algumas propostas, essa avaliação sobre a questão da terra e da capacidade de exploração, de como deve ser, se pode ou não pode ser feita, e coloca sob responsabilidade de instituições como a FUNAI, que foi esvaziada ao longo desse período. Como é que o senhor vê, primeiro, essa política de esvaziamento de entidades como essa, e, diante de uma proposta como essa, como essas entidades tão desvalorizadas por tais governos, né, e que, no caso, por exemplo, do meio ambiente, a gente percebeu que justamente esse desmonte das entidades fiscalizadoras propiciou um aumento do desmatamento. Isso vai significar também, automaticamente, um reflexo no caso dos povos indígenas? Eu não tenho dúvida que isso vai se refletir, sim. Vamos lembrar, né, focando um pouco o caso da FUNAI, que a FUNAI ela se apresenta como uma verdadeira ponte de diálogo entre o indígena e o não indígena. Esse é o papel que lhe foi colocado. Mas, apesar de ser uma ponte de diálogo, a gente não pode esquecer que ela é do Estado brasileiro. E os indígenas têm uma relação histórica com o Estado tensa, né? Afinal de contas, todas as políticas promovidas de avanço sobre o território deles foram promovidas pelo Estado. Né? E isso, eu vou te falar, independente do grupo político que estivesse no poder. Uhum. Né? Essa sempre foi uma relação muito tensa. Para você ter uma ideia, só para lembrar, melhor dizendo, que os povos indígenas, a organização política deles, não conhece o Estado, né? Eles não têm o Estado. O Estado não existia antes dos portugueses chegarem no Brasil. E nessas comunidades não existe o Estado. Existem lideranças, existem organizações políticas, muitas delas comunitárias, muitas delas não hierarquizadas, e que são diferentes da hierarquia burocrática do Estado. Então, quase que por natureza, né, digamos assim, é uma relação já tensa com o Estado e, portanto, com a FUNAI.
né? Agora, de fato, nos últimos tempos, né, no âmbito desses ataques que os direitos constitucionais dos povos indígenas têm sofrido, a FUNAI tem, de fato, sido enfraquecida, né? Organizações de defesa dos povos indígenas têm denunciado isso, servidores públicos da FUNAI, né, principalmente os concursados, têm denunciado isso, e não é novidade para ninguém, né? Então, você colocar... Isso mostra que a FUNAI, no final das contas, ela se torna um objeto de política de governo, né? Quando, na verdade, deveria ser uma política de Estado, de ponte, de diálogo entre o Estado e os povos indígenas, não. Ela se torna um instrumento de política de governo, de todos os governos, né? E isso reforça a desconfiança em relação ao papel que a FUNAI tem, né? Então, você não pode colocar toda a fé no mundo de uma entidade que pode ser desmontada simplesmente pela vontade de um único governo. Verdade. Diante disso, o papel do Ministério Público também nessa questão será fundamental, né? Situando nesse aspecto que você nos colocou aqui, né, André? Porque o Ministério Público ele atua diferentemente, né, dos servidores da FUNAI, né, que tem que se subordinar, no final das contas, às vontades do governo. O Ministério Público ele atua com independência, né? E ele, dentro do sistema de justiça, é uma daqueles entes aí que aparecem como um verdadeiro catalisador das demandas sociais, né? Das demandas, especialmente das chamadas minorias, né? Minorias não apenas numéricas, minorias nos locais de poder, né? E os indígenas são minorias numéricas, porque foram mortos, e também nos locais de poder, né? Não tem indígena no poder, né? Então, o Ministério Público ele tem um papel fundamental, né? E ele assim o é pelo fato de seus membros atuarem com independência em relação aos governos. Então, de modo que mesmo a chefia do Ministério Público, por exemplo, né, hipoteticamente, né, ser contrária aos direitos dos povos indígenas, isso não vai impedir que, por exemplo, também, né, os procuradores da República, né, no caso do Ministério Público Federal, atuem de forma corajosa, como muitos têm efetivamente atuado em defesa dessas populações. Outra questão, doutor, foi esse projeto de regularização fundiária autodeclarado. Muitos apontaram, inclusive, também como um mecanismo de acelerar a grilagem, né, oficializar, legalizar a grilagem de terras. Como é que o senhor vê também essa proposta em meio a essas situações todas? Mais um capítulo aí dentro dessa expansão para o oeste do Estado brasileiro, né? Então, a expansão a qualquer custo, expansão legitimando opressões históricas no país, né? Como, por exemplo, né, a tomada de terras na força, né? O Brasil ele foi feito historicamente, né, foi construído historicamente ao longo dos séculos por tomadas coercitivas de terras, né? E os indígenas foram as maiores vítimas disso, né? Então, esse projeto, né, ele é mais um capítulo disso, né? Legitimar aquilo que oprimiu ao longo dos séculos. O senhor escreveu um livro recentemente, a gente até trouxe aqui, logo quando o senhor foi fazer o lançamento, tratando sobre direitos humanos, né, e povos indígenas. Vou colocar aqui na tela a capa do livro. Como eu disse, a gente já trouxe ele aqui para falar sobre esse assunto, mas vou puxar um aspecto, então por isso que estou trazendo aqui o livro. Povos indígenas e direitos humanos. Direito, multiplicidade, ontológica, né, perdão, na resistência tupinambá. Isso trata especificamente sobre os tupinambás, mas a gente, por vezes, aqui durante a entrevista, a gente cita a fala do presidente e, de certa forma, uma visão de certos setores do país que trata essa ideia do índio como um ser inanimado, né? Como um ser que ainda não se integrou à nossa sociedade, quando, na verdade, essa terra foi ocupada e eles já estavam aqui, né? Então, parece que são seres folclóricos. Como é que o senhor avalia isso e da onde se origina essa ideia de que os indígenas são povos que não têm a sua capacidade de discernimento ou estão isolados, como diz o Bolsonaro, no meio de uma floresta e não têm essa capacidade de decidir e, portanto, ele aparece para tomar as decisões e, supostamente, as melhores decisões? Esquecendo-se, inclusive, os milhares de indígenas que vivem em contexto urbano, né? Pois é. Não vivem necessariamente na floresta, né?
Veja aí um erro, até não é nem um erro mais jurídico, é um erro fático mesmo, um erro histórico muito grave. A origem disso é a origem da colonização, infelizmente. Né? A origem disso foi com a chegada das caravelas. Né? Para explorar uma terra, tinha que ter uma justificativa. Né? Para falar que descobriram a terra, tinha que justificar. E a justificativa é, olha, essas pessoas aí não sabem se cuidar sozinhas, né? Elas precisam do europeu, elas precisam se catequizar, acreditar no Deus europeu, né? Que é o Deus católico, que é aquele que vem aí da filosofia cristã. Então é preciso eliminar essas formas de vida, né? Então é preciso fazer com que eles evoluam, né? A colonização sobre os indígenas e sobre os negros também, né? Que também tinham modos de vida diferente daquele europeu, né? Se deu sob essa justificativa, vamos ajudá-los, vamos auxiliá-los a se integrar na sociedade mais evoluída do homem branco. Né? Como eu disse aqui também ao longo da entrevista, eles, tanto os africanos quanto os indígenas aqui das Américas, eles não conheciam o Estado como forma de organização política. Né? E esse Estado ele tem até uma teoria, né, para que ele foi criado, né, que é a do contrato social, né, dividia a humanidade, né, os europeus, em duas fases. Né? A fase do Estado-natureza, antes do Estado, e a fase do Estado civil, né, onde os seres humanos se reuniam para fazer um contrato social e criar o Estado. Né? Então, o que os europeus diziam? Olha, eles vivem no estado de natureza ainda, né? Estão atrasados, essas pessoas. Né? Vamos fazer que elas evoluam em direção à nossa organização política, né? A nossa organização estatal, que é superior e que vai auxiliá-las. Então, essa ideia de integração que até hoje existe, né? Diga-se passagem, tratando os indígenas como se fossem todos iguais, tratando os indígenas como se fossem seres necessariamente que vivessem nas florestas brasileiras isolados, né, desconhecidos de todos, e que precisassem da mão bondosa do homem branco para ajudá-los, toda essa fala que tem sido fortalecida nos últimos anos e que apresenta o PL 191 como um dos seus símbolos, ela tem essa origem, né? Essa origem no iniciozinho da nossa colonização, né? Quando se procurava justificar a exploração portuguesa no Brasil, chegando-se a dizer até né? A se discutir sobre a filosofia cristã, se os indígenas tinham ou não tinham alma, né? Mas se chegou à conclusão, não, eles têm alma, mas a gente precisa salvar essas almas. Essa ideia pode ser reproduzida diariamente nas salas de aula, muitas vezes, né? Que eu acho que é um dos problemas que a gente ainda tem, de tantos outros, né? A gente vai reproduzindo isso no imaginário das crianças, da sociedade, na televisão, né? Nas grandes reportagens e até mesmo nessa falsa ideia de que não existe índio em São Paulo, por exemplo, né? E que o fato deles terem celular ou andarem de roupa ou já estiverem supostamente, aí usando a palavra do Bolsonaro, integrados, é porque não tem mais índio, então não precisa mais proteger terras. Por que proteger terras? Por que demarcar essas terras? Por que é tão importante, e inclusive para os olhos do mundo, né? A gente acompanhou a discussão feita entre Bolsonaro e Macron, né? Quando se fala de proteção ambiental, etc. Por que é tão importante, doutor, demarcar essas terras, proteger e garantir que essas reservas se mantenham da forma que hoje se estabelece a Constituição? Pela questão mais básica que deu origem aos direitos humanos, a tolerância. Né? Tolerância. Né? Saber que a sua forma de existência não é única. Saber que a sua forma de existência não é superior a nenhuma outra. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Saber, por exemplo, que indígenas vivem em sociedades que mudam, que passam por processos de mudanças ao longo da história, como qualquer outra. Né? A gente não está... Né? Aquele que tem ascendência europeia não se veste como Pedro Álvares Cabral. Não se veste. Né? Então, por que o indígena precisa viver como aquele que se deparou com Pedro Álvares Cabral no ano de 1500? Né? É algo totalmente ilógico, mas que desde os primeiros anos do colégio, né, eu sei disso porque eu estudei sobre a ditadura ainda, né, nos primeiros anos do colégio, eu era criança, então estava na ditadura, né, os índios eram tratados como seres folclóricos, né, que bonitinhos, os indígenas,
né, mas, né, como aquele ser que precisava de cuidados, né, do nosso carinho, né, como se inferior fosse. Né? E isso fere o que eu falei, o básico, a tolerância. Né? Aceitar que pessoas tenham relação com a terra de um modo diverso da pessoa daqui de São Paulo tem. Né? Eu tenho um apartamento, é minha propriedade. O indígena não vê a terra dela, as comunidades indígenas não enxergam suas terras como se fossem propriedades. Né? Terra é muito mais do que uma propriedade para eles. Né? Terra não tem valor econômico. Né? Terra, como no meu livro eu cito um documentário, né, em que fala uma tupinambá, ela diz muito bem, terra é para viver. Exatamente. Não se pode tratar a terra desta forma, né, como uma mercadoria que é fácil tê-la em qualquer momento. Né? A gente assiste esse tipo de situação no país inteiro há muito tempo. Doutora Andréia, queria entrar aqui particularmente na questão do seu livro. O senhor fala de direitos humanos, né? Ao longo desses últimos anos também, a gente tem assistido esse desmonte também da estrutura dos direitos humanos como um todo no país, né? Desmonte de órgãos importantes, políticas públicas importantes. O que o senhor colocaria aqui como fator que foi muito grave do ponto de vista desses últimos anos com relação aos direitos humanos dos povos indígenas, e o que é preciso por parte da sociedade, principalmente num ano de eleição, né, que as pessoas possam enxergar diante de tudo isso? Interessante. Os direitos humanos, eles incomodam. Né? A gente nota que a existência deles, a vigência deles incomoda. Né? Interessante que a origem da internacionalização dos direitos humanos é uma origem até hegemônica, né? Dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Que se reuniram para formar esses direitos humanos. Mas os movimentos sociais, os movimentos populares, os países periféricos do mundo tomaram para eles também a luta pelos direitos humanos, né? Para mostrar que não é apenas uma necessidade das grandes potências. Né? São direitos, afinal de contas, baseados na tolerância. E os direitos dos povos indígenas, né, enquanto direitos humanos, né, enquanto fazendo parte dos direitos humanos, têm essa mesma base. Agora, quando você perguntou o que mais tem chamado a atenção na violação desse processo recente de ataque aos direitos humanos em relação aos povos indígenas, de certa forma, o que a gente está comentando, né, está comentando aqui ao longo da entrevista. Aquela coisa que as pessoas pareciam ter vergonha de falar. Né? Desde 88, havia um constrangimento de dizer que os indígenas precisam ser integrados, né? Os indígenas precisam virar brasileiros como todos nós, né? Que a terra indígena atrapalhe o desenvolvimento do país. Né? Havia um certo constrangimento em relação a isso. Lógico, não era suficiente para cessar as opressões continuaram, mas não deixavam de colocar um certo freio nessas opressões. Né? Com essa perda da vergonha, aparece, né? E um PL, como o projeto de lei 191, mostra isso, que não se tem mais a vergonha de explorar os indígenas como sempre se explorou. Né? Daqui a pouco, né, embora acho que nem duvido que já tenham falado, né, vão dizer aí que os portugueses fizeram um bem enorme aos povos indígenas brasileiros. Né? Eu não duvido que daqui a pouco se fale isso abertamente. É difícil. A gente também vê uma reação internacional sempre muito forte. A discussão, como eu apontei aqui, do Macron com o Bolsonaro em relação à Amazônia, gera na cabeça do homem médio, como chama no direito, né, uma falsa ideia de que os interesses em explorar é do estrangeiro. Né? O próprio Bolsonaro coloca naquele post aqui no início que estão sendo manipuladas por ONGs, e tem muitas ONGs internacionais. Por que essa questão da Amazônia, dos povos indígenas, ganha destaque internacionalmente? Por que, na avaliação do senhor, essas entidades se preocupam em proteger? Há interesses alheios também por trás desse apoio, dessa ajuda?
Eu acho que é preciso diferenciar algumas coisas, né? Lógico, tem empresa estrangeira que está torcendo muito pela aprovação do projeto de lei 191. Você não tem a dúvida nenhuma, né? Há interesses econômicos muito fortes em torno da aprovação dessa lei, né? E não tem desse projeto, e não tenha dúvida nenhuma de que ela tem muita empresa aí por trás disso, né? É possível que tenha. Né? Enfim. Mas, assim, em relação aos estrangeiros, né, de forma mais genérica, as ONGs estrangeiras, né, colocadas aí como se fossem inimigas, né? Com quem defende direito é colocado como se fosse o inimigo, né? O servidor público que fiscaliza ele é afastado, né? Todo esse estado de coisas aí que um verdadeiro inferno no qual vivemos ultimamente, né? Mas o interesse estrangeiro, né, na questão indígena é um interesse quase que a gente pode até falar, né, para além do altruísmo, né, para além da solidariedade, quase que também um interesse próprio. Afinal de contas, a Amazônia, como já dizem aí os pesquisadores, e eu já fiz menção aqui, é um ar-condicionado do mundo. Ela controla, ela tem o poder de controlar a temperatura do mundo, evitar um aquecimento ainda maior do nosso planeta. Né? O planeta está sendo destruído. O planeta está se acabando, né? Desastres naturais todos os dias, né? Não é coincidência, não é acidente. Como eu disse, é um incidente são incidentes dentro de um sistema econômico que coloca o ambiente, os recursos naturais, como mero objetos de exploração do ser humano. Então, o interesse, né, por assim dizer, é a preservação, a sua própria preservação, é a preservação do planeta. Né? Há vários estudos que apontam, como também já fiz menção rápida aqui, que as terras mais preservadas do Brasil são justamente, né, são aquelas ocupadas pelas populações indígenas. E por quê? Porque o modo dessas populações enxergar os recursos naturais é diferente daquele modo de uma pessoa que trabalha na Faria Lima, por exemplo, aqui em São Paulo, enxerga. Né? E eu estou falando que não é que há um modo melhor do que o outro, né? Eu não estou idealizando ninguém, eu não estou fazendo ressuscitar o mito do bom selvagem de Rousseau, não é nada disso. Né? A questão não é bonzinho ou malvado, não, mas a questão é a tolerância, né? É respeitar formas de existência, e essas formas de existência têm que ser levadas mais em conta do que são, porque essas formas de existência podem salvar o planeta. Então, é daí que eu vejo o interesse de ONGs internacionais na defesa das populações indígenas. Importante esse esclarecimento, porque há essa falsa ideia também, e é muito utilizada aí pelo governo Bolsonaro. Doutor André, queria muito agradecer sua participação aqui conosco. Eu queria dar aqui, eu coloquei aí na tela o seu livro, né, dar o destaque aqui, porque eu acho que é o momento também da gente se informar, né, boa parte daquilo que a gente tem assistido hoje no país é justamente porque as pessoas não se informam sobre assuntos tão relevantes. Então, está aqui o destaque do livro do Dr. André. Ele está em várias livrarias, quem jogar no Google aí vai achar rapidamente à disposição, então vale conferir, a gente já trouxe aqui, também vale, depois eu coloco aqui embaixo no link, a entrevista que ele deu tratando especificamente sobre essa questão dos direitos humanos dos povos indígenas. Eu queria finalizar e dar o espaço também para o senhor fazer as suas colocações, alguma coisa que o senhor eu não tenha perguntado, se o considera importante, mas o senhor falou por diversas vezes que direitos humanos no país é muito atacado e incomoda muito, né? E a gente está assistindo um período de crise econômica no país, uma crise do esgarçamento do tecido democrático, e, por outro lado, uma questão mundial geopolítica envolvendo Rússia, Ucrânia, né? uma guerra na Ucrânia, e também uma questão relacionada aí à ordem internacional. E estamos num ano de eleição, eu queria fazer puxar um gancho aqui, para o senhor falar como juiz, como é que o senhor está vendo essa situação toda? Por vezes o senhor citou o papel da Constituição nisso tudo. Como é que o senhor olha o país hoje e o que o senhor espera deste país que tem essa Constituição tão importante, tão relevante para os direitos individuais e humanos? Como é que o senhor avalia? Agradeço a menção ao livro, né? Lembrando aí que há tantas outras publicações, né? As pessoas podem entrar em sites como do Instituto Socioambiental, do CIMI, né? Que sempre tem bons artigos aí também sobre os povos indígenas, enfim. Né? É muito interessante se informar mesmo, né? Diante de uma verdadeira máquina de desinformação que existe em relação a esses direitos.
né? O que todo esse contexto, todo esse quadro aí que você colocou, faz lembrar uma coisa, que nenhuma luta tem vitória definitiva, né? Nem derrota, né? Os processos históricos são complexos, né? A humanidade não evolui linearmente, né? Eu também sou professor, né? E hoje mesmo eu estava falando de uma disciplina de metodologia que eu dou para juízes, né? Num curso de mestrado, né? E lembrando para eles que as linhas evolucionistas, né, da história, né, são anacrônicas também, né? Nenhum historiador mais vê a humanidade, né, sob uma evolução linear, né, que vai terminar no final feliz, né? E isso no direito, infelizmente, ainda é muito forte, né? Então, todo esse quadro aí que você está colocando, lembra, no final das contas, aquele período do entre guerras, né? Como não lembrar do período entre guerras, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, no qual se fortaleceram regimes totalitários e que geraram na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento realmente de apreensão, de ataque aos direitos, né? A Alemanha, quando chegou o nazismo, tinha uma constituição bastante interessante na época, né? Uma das primeiras constituições a prever direitos sociais, e que foi atacada pelos próprios nazistas. Então, não tem vitória definitiva, é preciso que sempre fiquemos atentos. Importantíssimo. Obrigada, doutor André Augusto, juiz de Direito, doutor pelo programa em Humanidades e Direitos da USP e membro e ex-presidente do Conselho Executivo da Associação de Juízes para a Democracia. Doutor André Augusto, muito obrigada. Fica aberto o convite aqui para a gente voltar a tratar sobre outros aspectos. Você pode sugerir aqui e fique à vontade para tratar com a gente. Muito obrigada. Até mais. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Continue com a gente na programação. A gente tem mais notícia, mais informação, mais programa para todo mundo aqui. Abraço. Tchau.